E aí, pessoal, eu sou o Raul Trindade, esse aqui é o Resenha Épica, e a ideia hoje é a gente falar sobre quando os marcianos invadiram o Brasil. Com certeza você já ouviu falar sobre o Orson Welles, e que lá em 1938 ele fez uma leitura de um clássico, né, A Guerra dos Mundos, do George Wells, isso durante um programa de rádio, fazendo uma dramatização, fingindo que os marcianos estavam invadindo os Estados Unidos. Isso, lá nos Estados Unidos, lá na década de 40, gerou uma certa comoção, né, um certo pânico. O fato é que houveram aqui no Brasil situações semelhantes. Houveram também radialistas que fizeram uma dramatização, uma releitura inspirados no que o Orson Welles fez. Isso também gerou uma certa movimentação, um certo medo aqui no Brasil. E eu tirei essa ideia de um artigo da Revista de História da Biblioteca Nacional. E a ideia é ir lendo ele hoje conforme a gente vai conversando. Bom, a Revista de História da Biblioteca Nacional, ela já não existe mais, ela deixou de ser publicada lá em 2017. Esse artigo foi publicado nessa edição aqui, que é lá de 2005, se não me engano, é a quarta edição da revista, que traz na capa o Dom Pedro II, né, um artigo sobre a infância no Brasil. E aí vocês podem ver que tem aqui, ó, os ETs invadem o Maranhão, como uma dos artigos aí mencionados na capa. Essa ideia, né, de ETs invadindo a Terra, ela é bem antiga. Ela surge com um autor chamado George Wells, através desse livro aqui, ó, A Guerra dos Mundos, ou The War of Worlds, que é lá do final do século XIX, de 1898, se eu não me engano. Essa imagem aí mostra uma edição de 1934, já uma tradução aqui para o Brasil. É um dos precursores aí da ficção científica, né? No sentido de explorar essa ideia, esse medo que se tinha a respeito do desconhecido, do espaço. E é também uma crítica ao colonialismo inglês, por incrível que pareça. É o que a gente vai ver aqui no artigo e daqui a pouco eu falo um pouco mais. Mas bom, na ocasião em que esse artigo foi escrito, lá em 2005, havia-se um filme sendo lançado. O filme é Guerra dos Mundos, dirigido pelo Spielberg e estrelado pelo Tom Cruise, que era baseado, né, nessa obra do George Wells. Só que é o seguinte, esse artigo ele já tem 20 anos, né? E agora em 2025 a gente tem um novo filme sendo baseado também na Guerra dos Mundos com o Ice Cube, que está sendo muito criticado. Eu não vi esse filme de fato para saber se ele é bom ou não, mas ele tem sido muito criticado pelas atuações, pela própria história em si, mas que é baseado na Guerra dos Mundos original. Só que esse filme de 2025 tenta atualizar aí a narrativa com questões relacionadas a sistemas digitais e não sei o quê. Enfim, percebam como essa história ela entrou aí para a cultura popular, para o imaginário também popular e influenciou diversas produções artísticas. Não só filmes, mas videogames, histórias em quadrinhos, e aí vai. Essa história aí da Guerra dos Mundos, a história original do H.G. Wells, ou do George Wells, ela influenciou um ator, um radialista chamado Orson Welles, que em 1938 ele vai fazer uma dramatização em um programa de rádio que ele fazia parte, o programa que era dele. No entanto, ele avisa que é uma dramatização. Ele fala, olha, vai ser aqui uma dramatização, vou estar lendo aqui, fazendo uma releitura da Guerra dos Mundos, um clássico, e ele faz uma adaptação ao rádio de maneira que ele ia trazendo essa invasão, né, dos marcianos aos Estados Unidos através de boletins informativos, como se fosse uma programação normal do rádio, e aí tinha ali uma interrupção e surgia ali uma notícia urgente que precisava ser dada, que precisava ser distribuída, e isso foi dando certa credibilidade a essa dramatização. Muita gente não pegou o aviso inicial, dizendo que não se tratava de uma notícia real, mas de uma dramatização. Ou então algumas pessoas começaram a ficar confusas, né? Porque o negócio foi muito bem elaborado. O fato é que essa história da Guerra dos Mundos
ela foi escrita originalmente no final do século XIX como uma crítica ao colonialismo inglês, como uma crítica ao que os ingleses haviam fazendo nas suas colônias. É o que fala aqui, ó, no artigo, inclusive. A invasão dos marcianos e a sua falta de anticorpos se relaciona a um questionamento da civilização e do imperialismo inglês do século XIX. A cruel dominação dos invasores, que se alimentavam de sangue humano, isso no caso ele falando dos marcianos, lá na obra do George Wells, né? Matavam sem necessidade e transformavam tudo ao seu alcance em cinzas, é uma alusão à destruição da natureza e aos genocídios praticados pela política colonialista. O interessante é isso, né? Esse fundo que existe aí da Guerra dos Mundos, essa crítica ao colonialismo inglês, e a maneira como isso foi sendo reapropriado, né, com o passar do tempo, conforme essa obra foi sendo releita. E aqui, em 1938, com o Orson Welles, a gente tem uma nova abordagem completamente diferente. Se nós pensarmos que estamos falando de um momento em que o rádio competia com o jornal impresso, com o jornal físico, né? E que não existia ainda televisão bem difundida em todas as casas, internet muito menos, ou outros meios de informação semelhantes aos que a gente tem hoje. O rádio ele tem um papel fundamental nessa difusão, né, de informação, notícias, entretenimento também. E aí, isso traz aquele questionamento a respeito de como os meios de comunicação eles são responsáveis por disseminar entendimentos ou compreensões exageradas ou mesmo errôneas, falsas da realidade. É claro que essa reflexão já está bem desgastada, já está bem explorada, mas até que ponto, né, os meios de comunicação estão até hoje, né, quase 90 anos depois, contribuindo aí para que a gente tenha esse tipo de entendimento talvez deturpado ou completamente errado, né, das informações ou da realidade. Ou mesmo a maneira como eles se investem daquela capa de realidade, né, de verdade, e acabam nos fazendo acreditar no que está sendo dito. São vários os exemplos de manipulações ou notícias que não eram necessariamente verdade ou que eram até memes, brincadeiras aí da internet, que acabaram sendo noticiados como verdade e que depois se descobriu que não era tudo apenas um meme, uma brincadeira ou uma tentativa de manipulação mesmo da verdade. Enfim, em 1938, então, o Orson Welles ele prepara, ele faz ele ensaia, ele cria toda uma trama para fazer essa releitura da Guerra dos Mundos. E aqui diz o seguinte, ó: logo no início do programa, o ouvinte foi levado a esquecer que estava ouvindo uma obra de ficção, pois a transmissão era interrompida por boletins de notícias cada vez mais frequentes e alarmes. A transmissão continuou interrompendo a programação normal de forma crescente, até que o repórter fictício Carl Phillips, ou seja, atores se passaram por repórteres. A gente está falando do rádio, então não tinha imagem, era apenas a fala, né? Passou a transmitir em tempo integral de Grooves Mills, se não me engano foi Nova Jersey, né? Que ele narrou essa invasão fictícia lá dos marcianos, onde teria sido encontrado um enorme meteoro, que logo depois se descobriu um cilindro de metal. E além disso, foram sendo inseridos, conforme a história ia avançando, efeitos sonoros, sons de raios lasers que eles diziam que eram os marcianos vaporizando seres humanos, barulhos de metal sendo retorcido, dando cada vez mais credibilidade ali à narrativa que estava sendo contada. E chegou um momento que essas inserções deixaram de acontecer e o programa foi tomado por esse boletim informativo, causando aí essa impressão de que se tratava na verdade, de algo real, de uma coisa acontecendo ali de verdade. Esse episódio fez com que essa história renascesse, né? Ou que ela tivesse atenção novamente, a Guerra dos Mundos, que eu quero dizer. Mas, além desse interesse pela obra em si, original, isso também despertou um interesse no episódio em si, dessa dramatização, dessa brincadeira aí que aconteceu no rádio. E isso inspirou, inclusive,
brasileiros a fazerem a mesma coisa. Isso foi repetido aí mundo afora, em vários outros lugares, e aqui no Brasil não deixa de ser diferente. Nesse artigo da Revista de História da Biblioteca Nacional, que eu não falei no início, né? O título dele é Os Marcianos Estão Chegando. Ele conta 2 episódios que aconteceram em Minas Gerais e no Maranhão, em que 2 radialistas, assim como o Orson Welles, fingiram ali durante o programa que, nesse caso, o Brasil estava sendo invadido por extraterrestres, por marcianos. E é uma história muito legal. As invasões marcianas também fizeram sucesso no Brasil. Dentre as experiências que resultaram em confusões e temor entre a população, as mais curiosas são a de Caratinga, Minas Gerais, e a de São Luís, que é a capital do Maranhão. Em 22 de novembro de 1954, um radiotelegrafista da Caratinga transmitiu durante quase 1 hora a mensagem urgente, informando que um disco voador havia aterrissado na cidade, pedindo com insistência que as autoridades federais enviassem forças urgentes ao interior de Minas. Ele transmitiu a mensagem para o mundo inteiro, narrando a situação de pânico na cidade que estaria sendo invadida pelos marcianos. Aqui não tem aquela preocupação, aquele trabalho de adaptar de fato a obra A Guerra dos Mundos, né, original. Mas a gente percebe que ele fez a mesma coisa, com certeza inspirado pelo que tinha acontecido lá nos Estados Unidos décadas antes. Só que gerou uma certa comoção, e isso chegou inclusive lá nas Forças Armadas no Rio de Janeiro. Em 1954, a capital ainda era o Rio de Janeiro. E aí diz o seguinte aqui no artigo, ó. De acordo com jornais de época, um brigadeiro que pedalava no bairro do Leblon, imagina, o tiozão pedalando de bicicleta fica sabendo, pô, os alienígenas estão invadindo o Brasil. Jogou ali a bicicleta de lado, retornou à sua base ministerial a fim de mobilizar as forças pedidas pelo até então desconhecido radiotelegrafista de Caratinga. Imediatamente, sob o comando de um coronel, um grupo de oficiais da aeronáutica levantou o voo no C-47-2053 da FAB rumo à cidade mineira, com fotógrafos e vários apetrechos, enquanto outros aparelhos ficaram de prontidão na pista de decolagem, outros aviões, né, no caso, com os motores funcionando, aguardando somente a ordem de partir. Ou seja, alguém que estaria ligado ali às forças de defesa do Brasil considerou essa história como verídica. E detalhe, né, diferente do que foi feito lá pelo Orson Welles, esse radiotelegrafista aqui do Brasil, de Caratinga, não informou que era brincadeirinha a princípio, né? E, bom, gerou toda essa situação aí controversa. O fato é que logo depois a conversa foi desmentida, né? Ficou se sabendo que não era verdade. O avião da FAB retornou, começaram a chegar as notícias de que estava tudo em paz lá em Minas Gerais e o evento acabou sendo esclarecido. Mas como eu disse, como a gente viu também no artigo, houve uma outra situação lá no Maranhão, que também é muito interessante. Essa outra situação acontece décadas depois. A de Caratinga fala aqui no texto que foi em 1954. A que aconteceu no Maranhão já foi em 1971, em 30 de outubro, em plena ditadura militar. No início dos anos 70, a televisão já havia se difundido por muitos lares do Brasil, mas o rádio ainda era um meio de comunicação fundamental, talvez o mais comum, que chegava aos interiores, que estava de fato em todas as casas, que era mais acessível, muito mais com certeza que os aparelhos de televisão. Então o rádio tem um papel fundamental para as telecomunicações no Brasil. Outro aspecto também dessa realidade é a questão do analfabetismo. As pessoas não tinham pleno acesso ainda à educação e muitos não sabiam ler as notícias impressas. Então o rádio também era fundamental para se escutar as notícias e entender o que estava acontecendo. Bom, os diretores da radiodifusora de São Luís, no Maranhão, planejaram fazer um programa de grande repercussão que pudesse aumentar a audiência da emissora e atrair mais anunciantes para dar credibilidade à invasão marciana, que foi transmitida através do programa Líder de Audiência.
paradão do Raiol. O idealizador do roteiro e coordenador da transmissão utilizou locais próximos a São Luís, como Curupuru, município do litoral maranhense. Senhoras e senhores, nossa função é informar, ainda nos que seja doloroso fazê-lo. Os fatos que se sucedem em todo o mundo deixam bem claro que a humanidade corre grande perigo. De Washington informam que a Cruz Vermelha se considera incapaz de atender aos angustiantes apelos vindo de hospitais dos quatro cantos do país. Em Dallas, no Texas, um exército inteiro, portando armas as mais modernas, foi totalmente destruído. A mais incrível derrota sofrida pelos americanos em toda a sua história. Na Europa, o pânico já tomou conta de todos e o número de vítimas sobe a muitos milhões. Aqui a gente já percebe uma clara intenção, um claro planejamento, né, para levar ali os espectadores a acreditarem nessa invasão marciana aí do Brasil, do Maranhão nesse caso. E também uma evidente inspiração no que foi feito nos Estados Unidos décadas antes. E aí vamos ver como é que o negócio se desenrolou. No início daquela manhã, antes de o programa da invasão ser transmitido, um radialista informou que um intelectual, em um furo de reportagem, entrevistaria um astrônomo do Observatório Nacional. Observem aí a preocupação em tornar o negócio verossimilhante, né? Trazer ali cientistas para respaldar o que estava sendo feito. De acordo com o radialista, o cientista estava no Maranhão para investigar vestígios de uma nave que teria aterrissado nas proximidades da capital, onde existiria, o que é verdade, um tipo especial de areia, denominada monazítica. A gente já falou disso aqui no Resenha Épica, no episódio sobre as areias radioativas de Guarapari, que é um tipo especial de areia que ela tem entre os seus elementos o tório, que é radioativo e tem hoje um alto valor de mercado, né? São as terras raras, que estão bem em discussão aí no contexto mundial, guerra da Ucrânia, enfim, não vamos aprofundar nisso. Durante a entrevista, o cientista revelou ter encontrado uma peça de magnésio desconhecida no planeta Terra, objetivando criar certa expectativa dos ouvintes. Pouco depois, o apresentador do Paradão do Raiol informou que o cientista do observatório de Monte Palomar teria visto uma série de explosões de gases incandescentes na superfície de Marte, que expeliram partículas em alta velocidade fantástica. Tudo isso aí para ir dando credibilidade à narrativa. E assim como o Orson Welles fez, eles foram fazendo boletins informativos, aquela interrupção urgente ali da programação normal, né? E aí, olha só no que deu isso daí. O programa também anunciou que o Exército Brasileiro estava de prontidão e que o 24º Batalhão de Caçadores de São Luís, recolhido no quartel, se achava pronto para entrar em ação. Já botaram as autoridades do Exército aí no meio da brincadeira. Lembrando que a gente está falando da ditadura militar, o que era inadmissível, né? Fazer uma brincadeira, colocar o Exército no meio, enfim. Bom, a situação foi se tornando cada vez mais dramática, os alienígenas foram ali, segundo a própria narrativa, né, dos radialistas, tomando conta, né, do território, agindo de maneira violenta, e os momentos mais ameaçadores foram a morte da equipe de reportagem, a queda de uma esfera metálica de 30 metros de diâmetro e a aproximação de uma densa nuvem negra mortífera. Olha aí que os caras criaram uma história legal, hein? A divulgação de tais notícias, de acordo com um documento emitido pela Divisão de Segurança do Comando da Terceira Zona Aérea do Ministério da Aeronáutica, causou pânico em todo o estado. Não apenas o comandante do 24º Batalhão de Caçadores recebeu inúmeros telefonemas de ouvintes completamente aterrorizados, como também a emissora atendeu várias ligações de pessoas desesperadas, que tinham parentes em outros estados e até mesmo um capitão da polícia militar ávido por informações sobre a invasão marciana. Esse aqui deu mais ruim, né? Esse aqui o pessoal ficou mais preocupado aí de ser verdade. Bom, o impacto que a suposta invasão teve sobre a população
pode ser avaliado pela decisão tomada em reunião do comandante lá do 24º Batalhão de Caçadores, com juízes federais, o procurador da Justiça Estadual e o delegado de polícia, a fim de tirar a emissora do ar. Os caras ficaram pistola, né, com a brincadeira. Como assim? Além de dizer que os alienígenas estavam invadindo aí o Maranhão, ainda colocaram o nome de um batalhão, né, no meio aí da brincadeira. Só que o pessoal aí da emissora foi sagaz. Se liga aí o que eles fizeram. A penalidade só não foi maior porque a equipe montou um truque de edição. O programa gravado que foi apresentado aos órgãos de segurança teve acrescido o texto "ficção científica baseada em Orson Welles". Os caras foram ligeiros. Eu imagino, nessa época, eles cortando literalmente um pedaço de fita com essa gravação, né? Ó, ficção científica aí, baseada em Orson Welles, colando com um pedaço de fita adesiva no programa original para conseguir enganar as autoridades. O fato é que deu certo, eles acabaram não sendo punidos aí, mas tiveram fortes recomendações de que não fizessem isso de novo. Semelhante ao que aconteceu lá no programa original do Orson Welles. Essa era a história que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham curtido essa curiosidade, esse assunto aí, esses acontecimentos, né, curiosos aí da história do Brasil. Não deixa de seguir a gente aqui do Resenha Épica, de seguir a gente no Spotify, no Instagram, de se inscrever no canal do YouTube. Não deixa de curtir também esse conteúdo, porque a gente fica muito satisfeito e ajuda bastante a gente. Um abraço, até a próxima. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Valeu!